Salve, rapaziada! Aqui é o Ryan Santos e hoje a gente vai falar de uma empresa que provavelmente já passou na sua vida pelo menos 10 vezes e você nem percebeu. Uma gigante que fatura mais de bilhões de dólares por ano e que está presente em todo lugar. No seu banheiro, na farmácia da esquina e até no hospital onde você nasceu. Aviso: isso não é uma recomendação de investimento. O nome? Johnson & Johnson. E cara, essa história vai te fazer entender por que investir em ações não é apostar no cassino. É colocar seu dinheiro numa máquina de fazer dinheiro que funciona há mais de 135 anos. Vamos começar pelo básico. A Johnson & Johnson foi fundada em 1886 por 3 irmãos, Robert Johnson, James Johnson e Edward Johnson. Cara, imagina só, 1886. O Brasil ainda era império. Dom Pedro II estava no poder. E esses caras já estavam revolucionando a medicina. Sabe qual foi o primeiro produto deles? Curativos esterilizados. Parece bobagem, né? Mas naquela época, as pessoas morriam de infecção por causa de um arranhão. Os irmãos Johnson pegaram as ideias do Joseph Lister sobre antisepsia e transformaram isso num negócio. E olha que sacada genial. Eles não só criaram os produtos, como também educaram os médicos sobre como usar. Mandavam panfletos, faziam treinamentos, marketing educativo antes mesmo do marketing existir. Hoje, a Johnson & Johnson tem sede em New Brunswick, Nova Jersey, emprega aproximadamente 140 mil pessoas no mundo todo e está presente em praticamente todos os países do planeta. É literalmente uma das empresas mais globais que existem. Mas aqui vem um reviravolta interessante. A Johnson & Johnson não é só uma marquinha bonitinha, mano. Até 2023, essa parada era um monstro, um conglomerado com cerca de 250 marcas espalhadas pelo mundo, operando em 3 grandes segmentos que eram máquinas de imprimir dinheiro: farmacêutica, equipamentos médicos e saúde do consumidor. Aí, em 2023, rolou uma jogada que mudou tudo. Eles pegaram toda a divisão de saúde do consumidor, que era a área responsável pela Band-Aid, Johnson's Baby, Listerine, essas paradas que você conhece desde criança, e transformaram numa empresa completamente nova e independente chamada Kenvue. O resultado? Hoje você tem 2 empresas públicas bombando no lugar de uma. A Johnson & Johnson original ficou focada no que dá mais grana: remédios e tecnologia médica. E aquelas subsidiárias que formavam o conglomerado foram divididas estrategicamente entre as 2 empresas. Mas, Ryan, por que fizeram isso? Calma que já eu te explico. A estratégia da Johnson & Johnson é engenhosa. Eles jogam essas frentes diferentes dentro do mesmo campeonato da saúde. A área de farmacêuticos engloba, por exemplo, um amplo portfólio de medicamentos que salvam vidas, atuando em oncologia, imunologia, neurologia, doenças raras e outras áreas críticas. Ou seja, tem diversidade na oferta e impacto em diferentes frentes médicas. Em 2024, essa área cresceu cerca de 4,5% em relação a 2023, refletindo o desempenho dessas linhas de produtos, a capacidade de inovação constante e o lançamento de novos medicamentos. O crescimento foi impulsionado não só por remédios, mas também por avanços em imunologia e neurologia, reforçando a potência global da empresa em múltiplas frentes médicas. A outra especialidade da empresa, a área de dispositivos médicos, abrange uma gama extensa de soluções, incluindo implantes, próteses, equipamentos cirúrgicos, plataformas de mapeamento e ferramentas de monitoramento cardíaco. Essa parte avançou aproximadamente 5,0% de 2023 a 2024, sustentado pelo desempenho consistente em múltiplas áreas de dispositivos e tecnologias, lançamento de novos produtos e expansão global. A adoção crescente de tecnologias robóticas e plataformas avançadas de monitoramento contribuiu fortemente para o crescimento. Agora, vamos para o elefante na sala: os produtos de consumo. Como eu disse antes, a parte que cuida de produtos mais voltadas para a população, como Johnson's Baby, Band-Aid, Listerine, Neutrogena, etc. Quando a Kenvue tornou-se uma empresa independente, a Johnson & Johnson manteve uma fatia relevante.
Atualmente detém cerca de quase 10% das ações da Kenvue. A Kenvue surgiu com o objetivo de separar sua área de produtos de consumo, como cuidados pessoais e medicamentos de venda livre, em uma empresa independente. A ideia é simples. A Johnson & Johnson quer focar no que faz de melhor, saúde farmacêutica e dispositivos médicos, enquanto a Kenvue se concentra exclusivamente em crescimento e inovação no mercado de consumo. Para investidores, isso traz mais clareza. Cada empresa passa a mostrar resultados próprios, tornando mais fácil avaliar desempenho e oportunidades de cada negócio. E foi por isso que fizeram uma grande potência virar duas grandes potências. Agora, como sempre, a parte que mais interessa, como essa máquina imprime dinheiro. Em 2024, a Johnson & Johnson reportou receita de quase total de 89 bilhões de dólares, cerca de 4,3% acima de 2023. O crescimento foi impulsionado por seus dois principais setores. Aproximadamente 64% da receita vem de farmacêuticos e 36% de dispositivos médicos. A Johnson & Johnson é uma empresa sólida. Um bom termômetro da sua eficiência é o ROI, que mostra quanto lucro a companhia gera sobre o capital dos acionistas. Em 2024, o ROI ficou em aproximadamente 19,7%. E se você não sabe o que é isso, calma que, como sempre, eu vou deixar bem fácil de entender. Imagina que você tem uma empresa e mês passado você investiu R$100 nela. Isso seria o patrimônio líquido. No fim do mês, a empresa lucrou R$10. Nesse caso, o seu ROI foi de 10%. Bem simples, certo? E a Johnson & Johnson mantém valores robustos como esse constantemente, o que indica capacidade consistente de converter capital próprio em retorno para acionistas, sustentando dividendos e recompras de ações. E falando em dividendos, a Johnson & Johnson está dentro de um grupo seleto de empresas, os Dividend Kings. Apenas empresas que aumentaram seus dividendos por pelo menos 50 anos seguidos fazem parte desse grupo. No caso da Johnson & Johnson, ela aumenta seus dividendos já tem 63 anos. Esse histórico demonstra elevada resiliência financeira, geração consistente de lucro e caixa, e um compromisso duradouro com a remuneração aos acionistas. Por isso, a empresa é vista como uma escolha clássica para investidores que buscam renda passiva confiável, estabilidade e crescimento conservador dos dividendos ao longo do tempo. E o que são dividendos? Não tem segredo. Dividendos são os lucros que a empresa decide distribuir para os acionistas. Bem simples, certo? Aqui vai uma curiosidade. Você sabia que o Band-Aid, aquele curativo que você usa até hoje, foi inventado por um funcionário da Johnson & Johnson em 1920? Ele queria ajudar a esposa, que sempre se cortava cozinhando. O produto deu tão certo que virou um dos itens mais icônicos da história da empresa. A Johnson & Johnson é praticamente a prova de crise. Pensa comigo. Quando a economia desacelera, você corta viagens, adia a troca de carro, deixa de comprar roupa, mas interromper tratamentos e medicamentos essenciais é muito menos provável. E o futuro parece ainda melhor. Com a população envelhecendo, a ONU projeta cerca de mais de 2 bilhões de pessoas com 60 anos ou mais até 2050. E nós sabemos que populações mais velhas demandam mais medicamentos, procedimentos e cuidados crônicos. Além disso, o crescimento da classe média em países emergentes e o aumento do poder de compra que expande o acesso a remédios, cirurgias e serviços de saúde também formam uma perspectiva promissora para a empresa. A Johnson & Johnson também investe pesado em inovação. Foram 15 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento em 2023 e mais de 17 bilhões de dólares em 2024. Somando aquisições e acordos, já destinou cerca de 50 bilhões de dólares desde janeiro de 2024. Além disso, desde 1973, eles investem em startups de biotecnologia e dispositivos médicos, acelerando a inovação da medicina. E como sempre, nem tudo são flores e a Johnson & Johnson também tem seus problemas, como por exemplo, a concorrência acirrada. No setor farmacêutico, as margens são extremamente sensíveis.
Quando uma patente expira, os medicamentos genéricos entram no mercado com preços muito mais baixos, corroendo rapidamente a receita da empresa. Não podemos esquecer da questão da regulação rígida. O setor de saúde é um dos mais regulados do mundo e, por motivos óbvios, por isso, mudanças em leis, exigências de agências sanitárias ou até novas políticas de preços de medicamentos podem alterar radicalmente a estratégia da empresa de uma hora para outra. Além disso, pesquisa de alto risco também podem ser um problema. Investir em inovação é vital, mas também é uma aposta cara e incerta. A Johnson & Johnson gasta bilhões todos os anos em pesquisa e desenvolvimento, mas não há garantia de que cada investimento resulte em um novo sucesso que compense os custos. Apesar de todos esses desafios, o histórico da Johnson & Johnson mostra uma resiliência fora do comum. A empresa já superou crises, escândalos e concorrência feroz e continua sendo uma das gigantes mais sólidas do setor de saúde. A Johnson & Johnson é muito mais do que uma empresa farmacêutica. Ela é uma máquina de criar valor que combina solidez financeira, inovação constante e impacto social global. Com mais de 130 anos de história, construiu um império que hoje é sustentado por pilares que a tornam única no mercado: o setor farmacêutico e equipamentos médicos. Além disso, uma receita de 88 bilhões de dólares e mais de 60 anos consecutivos de pagamento de dividendos não é qualquer empresa que consegue. E seus investimentos massivos em pesquisa e desenvolvimento mantêm a companhia na elite da inovação médica, criando barreiras competitivas enquanto cuida da saúde de bilhões de pessoas. Assim, a Johnson & Johnson se consolida como uma rara combinação de excelência financeira, inovação contínua e relevância social. Um verdadeiro patrimônio global da saúde. E lembra, no mundo só existem dois times, os que vencem e os que perdem. Aqui no Young Money, a gente joga no time dos vencedores. Agora eu quero saber, o que você achou da Johnson & Johnson? Comenta aqui embaixo. E se você ainda não viu nosso último vídeo sobre a Visa, a empresa que domina o mundo dos pagamentos, corre lá porque está sensacional. E fica ligado, porque no próximo vídeo vamos mergulhar na Walmart, a gigante que reinventou o varejo e conquistou o mundo. Aqui é o Young Money. Deixa o like e comenta qual empresa você quer ver por aqui. Tamo junto, isso é só o começo.